Arizona, 5 de novembro de 1975. 7 homens dividem uma caminhonete numa estrada de chão batido. Eles são lenhadores e estão exaustos, voltando para casa depois de um árduo dia de trabalho na Floresta Nacional de Apache City Breaks. Eles esperavam apenas encontrar o conforto de casa, mas o que iam encontrar naquela clareira ia mudar completamente a história da ufologia. Um deles saiu do carro. Um feixe de luz azul atingiu no peito em cheio, e pelos próximos 5 dias que viriam, ele simplesmente deixou de existir. Hoje, nós vamos investigar o caso de Travis Walton, a abdução mais bem documentada de todos os tempos, ou o golpe mais bem planejado da história. Fatos na mesa e mente aberta. Eu sou o Eric e este é o Doctor. O incidente na floresta. Para entender o que aconteceu, a gente precisa olhar para os personagens. O grupo era liderado por Mike Rogers e contava com o jovem Travis Walton, de apenas 21 anos. Eles tinham uma espécie de contrato de limpeza na floresta e estavam atrasados. O tempo para terminar o trabalho estava acabando e, bem, isso gera uma grande pressão entre os amigos. Por volta das 6 da tarde, em meio à escuridão das árvores, eles viram um brilho. Não era um incêndio ou a lua no céu. Galera, era um disco metálico, flutuando a poucos metros do chão. De repente, Travis, movido por uma coragem absurda, ou, de repente, imprudência, burrice, mas o fato é que ninguém consegue explicar. Ele salta do carro e corre em direção ao objeto. Os amigos gritam para ele voltar, mas já era tarde. Um raio de luz, um feixe, descrito como um raio azul e branco, atinge o Travis bem no meio do peito. Na mesma hora, ele foi arremessado para trás como se tivesse tomado um soco de algo gigante. Em pânico total e achando que o Travis estava morto depois do que aconteceu com ele, os outros 6 caras fugiram achando que eles seriam os próximos. Galera, eles vazaram de lá, pisaram fundo no acelerador e deixaram o Travis para trás, na completa escuridão. Suspeita de um crime. Quando o pânico dos caras passou e eles tiveram coragem de voltar para o lugar, a clareira estava vazia e Travis tinha sumido. A polícia foi acionada, mas vamos ser sinceros, o xerife e toda a corporação não queria nem saber de disco voador, né? Pro estado do Arizona, a explicação era um pouco mais sinistra. Veja, eles achavam que o Mike Rogers e o resto da galera tinha mandado o Travis de arrasta pra cima. E inventaram toda essa história maluca de abdução pra se safar desse crime. Foi aí que aconteceu uma parada que deu ao caso uma credibilidade sem precedentes. Os 6 maninhos lá foram submetidos ao teste do polígrafo, que é o teste da verdade ou mentira. E adivinha? Eles passaram. Cientificamente falando, o polígrafo mede estresse, batimento cardíaco, sudorese, né, o suor do cara. Porque você sabe, quando a gente fica nervoso, a gente começa a suar até por onde não deve. E entenda, galera, se 6 pessoas mentissem sobre um crime desse, sob pressão federal, o gráfico ia virar uma verdadeira montanha-russa. Mas não, galera. Eles tiveram a mesma história, os 6. Segundo eles, Travis realmente estava desaparecido. O retorno e o relato estranho. 5 dias depois, uma ligação de um posto de gasolina no meio da noite. Era Travis. Ele estava fraco, confuso e achava que tinha passado apenas algumas horas. Agora, presta atenção nessa parte aqui, porque o relato do Travis é bem diferente do que Hollywood mostrou no filme Fogo do Céu. Ele conta que acordou numa maca num ambiente frio. Viu seres baixinhos de olhos enormes. Seriam os clássicos Greys. Ele até tentou lutar, entrou em pânico, mas nada adiantou. Logo depois, ele foi conduzido por outros seres. Segundo o relato, humanos nórdicos, loiros, altos, de olhos claros e usavam capacetes. E galera, isso é até um ponto importante. Na ufologia daquela época, relato de seres humanos dentro de naves espaciais não era uma coisa comum. O que dá um certo tom de estranheza ainda maior nessa história toda aí. O outro lado da moeda.
Mas, como vocês sabem, aqui no canal a gente busca a verdade, mas com o pé no chão. E existem falhas graves nessa história que a gente precisa acabar discutindo. Primeiro, o contrato de trabalho. Lembra que eu contei que o trabalho do grupo estava muito atrasado? E se eles não entregassem a obra na data combinada, eles iam receber uma multa pesada. Entenda, galera, uma abdução dessa poderia ser a justificativa perfeita para cancelar esse contrato, sem precisar pagar a multa. Conveniente demais, não acha? Provavelmente deve ter uma cláusula no contrato de que se foi abduzido, não precisa pagar. E se não tem, a partir de hoje, comecem a colocar essa cláusula no contrato de vocês. Segundo, o teste de polígrafo moderno. Em 2008, Travis participou de um programa de TV e falhou ao ser perguntado se realmente foi abduzido. E galera, isso foi ao vivo. Além de tudo isso, relatos médicos de exames que foram feitos nele logo após ele aparecer de novo, apontaram que, apesar de que no momento ele realmente estava com fome, o nível de cetose no corpo não batia com quem estava há mais de 5 dias sem comer. Mas a questão é que os exames indicavam que ele parecia estar em jejum em no máximo 2 dias. Agora eu pergunto, estaria Travis escondido em algum canto enquanto os amigos davam continuidade ao plano maluco? Were you abducted by a UFO on November 5th, 1975? Yes. That answer is false. Até hoje, Travis Walton mantém a sua história. Ele não ficou rico, ele foi ridicularizado, perdeu o emprego e viu sua vida virar um circo midiático. Mano, se foi um golpe que acabou custando muito caro pra ele, né? Por outro lado, as evidências científicas e o contexto desse contrato que eles tinham deixa qualquer investigador meio cabreiro, concorda? Mas agora me responde aqui, você acha que 6 homens conseguiriam manter uma mentira por mais de 50 anos sem dar com as línguas nos dentes? Ou Travis realmente cruzou o caminho de seres que não pertencem a esse planeta? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo com web documentário e é a primeira vez que está caindo aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever. E para você que já é inscrito, muito obrigado. Isso me motiva e me ajuda a continuar. Sabe o que mais me motiva e ajuda a continuar? Deixando o like. Se você ainda não clicou no like, dá uma clicada aí e me ajuda a distribuir esse vídeo aqui para mais pessoas poderem ver. É sério, galera, vocês não têm noção de quanto isso é importante e o quanto isso ajuda. Para vocês não custa nada, fechou? Mas então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo. Falou!